Esses dias, enquanto eu tava pensando no que gravar, eu me veio à mente de falar sobre personagens de anime que eu odeio. Só que pra fazer isso eu vou precisar de um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de roteiro, então eu vou ter que trabalhar sobre isso. E provavelmente vai ser o vídeo da próxima semana. Ou não também, mas enfim. Agora eu vou fazer a única coisa que eu posso fazer. Está na hora de irmos para o passado, meados de 2015, e falar sobre a minha história de danças na escola. Quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu acabei passando por uma dificuldade muito grande, porque eu entrei no ensino médio numa escola diferente do que eu tava frequentando no ensino fundamental. E o meu ensino fundamental foi literalmente do sexto ao nono ano com as mesmas pessoas dentro da sala, e só com algumas diferenças por aí. Então eu acabei entrando numa sala em que eu não conhecia ninguém. Tá, é meio errado dizer que eu não conhecia ninguém. Eu conhecia algumas pessoas, tipo umas duas talvez. Mas elas, tipo, nunca foram tipo, ah meu Deus, eu vou ser muito amigo dessa pessoa. E levando isso em conta, eu acabei ficando sozinho por boa parte do ensino médio. Eventualmente eu criei alguns amigos dentro do primeiro ano e eventualmente isso me levou até o final. Eu podia ter trocado de sala, mas eu não troquei. E isso me levou até os jogos escolares. Os jogos escolares da minha escola começavam literalmente na abertura, porque para a abertura todas as salas tinham que apresentar uma apresentação de dança. E graças a isso a gente era obrigado a conversar com a nossa sala, o que foi um problema por boa parte de um tempo. Até que eventualmente deu tudo certo e a gente escolheu uma música, que eu não posso falar o nome dela, peraí rapidinho, eu acho que posso falar assim. Não, posso não, aliás. Não, posso falar o nome, não posso mostrar a música. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. E com isso a gente começou a ensaiar, a gente começou a trabalhar em ver como era isso, e eu vou deixar bem claro pra todo mundo que eu sou horrível de dança, eu não sou uma pessoa que dança muito, eu sou uma pessoa que dança quando tá tipo lavando a louça ou algo do tipo. Mas fora isso, eu dançando é quase um pecado. A gente tava treinando, a gente começou a treinar, a gente pegou uma sala pra tipo, ficar dançando, etc. Quando tipo, a gente saía cedo, entre aspas, a gente ficava dentro de sala e continuava treinando. Até que eventualmente chegou os jogos. E eu não tenho a gravação, graças a Deus, porque eu não ia mostrar se eu tivesse. Mas foi horrível. Comparado com as outras salas, que tipo, tinham danças muito bem feitas, eram muito bem coreografadas, a nossa era meio repetitiva. E isso, na real, é bem horrível, porque a gente teve bastante tempo pra fazer as coisas. Já tinha deixado muito claro, tipo, uns 4 meses atrás, a gente não tinha começado a dançar ainda. E quando chegou nos jogos, isso foi um problema. E eu não lembro, mas acho que a gente não chegou. Acho que a gente não ficou em último porque teve uma sala que foi pior. E, cara, foi horrível. E todo mundo achando que tinha acabado o lance da dança, que a gente ia ter que dançar nos próximos jogos, nos jogos do ano que vem. Só que a gente tava errado. A gente tava errado pra caramba. Indo mais alguns meses pra frente, a gente acabou se dando conta de que a próxima dança ia ser no Festival Cultural. Que é uma coisa que basicamente todas as escolas da minha cidade faziam. Eu não sei se em outras cidades fazem, mas eu não tenho muito conhecimento sobre isso. E chegou um ponto de que a gente ia ter que dançar de novo. Só que dessa vez com um tema. Eu não lembro o tema do primeiro ano. E, sinceramente, pra eu não lembrar, significa que não aconteceu nada. Provavelmente porque eu faltei, porque eu não queria participar. Eu devo ter participado da parte de decoração, que eu ganhava ponto. Sim, a gente era obrigado a entrar nessas coisas porque a gente ganhava ponto. Mas enfim.
Pulando pro segundo ano, foi o segundo ano que eu encontrei uma das minhas melhores amigas até hoje. E lá a gente acabou tendo uns jogos legal, a gente não lembra o que aconteceu. E no festival cultural a gente teve um tema, graças a Deus, que foi o filmes. Que foi filmes. E esse foi o melhor tema que as pessoas podiam encontrar. A gente acabou escolhendo um filme da Disney, não sei se vocês conhecem, o Descendentes. Eu não sei como explicar a história desse filme. É basicamente um filme da Disney de adolescentes, onde você tem os filhos dos vilões, que se não me engano é da Cruella de Vil, que inclusive é um personagem favorito, do Jafar, da Malévola, e eu não lembro qual é a vilã da moça que come maçã, que eu também não lembro o nome dela. Mas enfim. Graças a isso a gente tinha uma história muito boa. E ele já era meio que um lance de música. O que aconteceu foi... a gente tinha que apresentar 3 músicas. Eu não vou lembrar o nome de cor das 3 músicas, mas se não me engano foi uma de introdução e as outras 2 eu não lembro quais são direito. Eu também não tenho gravação dessa dança. A questão é, eu ia dançar como um dos protagonistas. Eu ia ser o Carlos, né? Que no caso é o filho da Cruella de Vil. E eu tava muito hypado, tá ligado? Porque, tipo, cara, eu ia poder. Cara, ele era muito da hora, tá ligado? Eu assisti o filme depois que falaram que ia ser esse. E o filme é bom, inclusive, um dos meus favoritos. E, tipo, eu ia ser o Carlos, tá ligado? Ele tem um design mó da hora, mano. E, tipo. Aí chegou um fatídico dia de que a gente foi dançar, etc. E. Infelizmente me tiraram do papel de Carlos, porque segundo eles eu não sabia dançar e que era melhor botar outra pessoa. Eu fico decepcionado com isso até hoje, porque foi uma das minhas amigas que falou, eu acho melhor tirar o Júnior. O Marcelo, no caso, né? Porque me chama de Marcelo na escola. E... cara, eu participei da staff. Eu fui um dos que participou da staff por causa disso. E, tipo, tudo bem pra mim, eu só tinha que ajudar as pessoas, etc. Eu meio que já faço isso na minha vida inteira, então não mudou muita coisa. A questão é que... eu fiquei meio decepcionado, tá ligado? Eu realmente queria dançar, eu realmente tava disposto a aprender. Só que é aquele lance, né? Eu dançando sou meio que não, tá ligado? E eventualmente chegou o dia da dança, chegou o dia do festival. Tava tudo tranquilo, tava tudo perfeito. E, cara, foi um dos dias que eu mais me mexi na minha vida. Tipo, eu tive muito movimento, eu tive que, tipo... eu tava ajudando todo mundo. Chegou um ponto de que eu fui numa conveniência do outro lado da rua, tipo, pra comprar água pros caras, tá ligado? Aí eu fui lá, tava dando água. Aí, tipo, tava cada um em um canto, porque o que ia acontecer é que, tipo, a apresentação ia ver todo mundo descendo as escadas do ginásio e iam se encontrar no meio e fazer a dança. Então eu constantemente tava indo da esquerda pra direita, levando água pra todo mundo. Porque eles estavam de fantasia, e as fantasias eram feitas daqueles tecidos que tu fala, meu Deus, velho, que tecido horrível do caramba. E graças a isso, foi naquele dia que as pessoas começaram a me respeitar dentro daquela sala. Uma das coisas que, tipo, eu não deixei muito claro é que eu fui bem mal falado no ensino médio. Graças a uma garota que estudou comigo no ensino fundamental, ela, não sei que diabos aconteceu pra ela, que ela simplesmente decidiu falar mal de mim pra escola inteira. E muita gente, tipo, não tinha contato comigo. Porque as poucas pessoas que tinham contatos comigo foram, tipo, pessoas que, tipo, cagaram, basicamente. Inclusive, uma das minhas melhores amigas, que no caso, ela deve estar vendo o vídeo agora, eu não sei se eu posso falar o nome dela, mas eu não vou falar. Ela sabe quem é. Eu só queria realmente agradecer, tá ligado? Porque, tipo, cara, ela foi muito importante, tipo, na minha vida, tá ligado? Ela foi a pessoa que, tipo, meio que foi minha rival na escola e graças a isso eu consegui passar por ela. Enfim, eu tô saindo um pouco fora do assunto. A questão é que naquele dia em diante as pessoas começaram a me respeitar mais. Elas pararam de acreditar naquele coisa. Elas viram que, tipo, era diferente, tá ligado? Eu tava me esforçando, eu tava, tipo, tentando fazer tudo. Eu tava com uma camiseta errada, porque tava todo mundo de preto da staff e eu não tava, porque eu faltei o dia que, tipo, eles falaram esse tipo de informação, ninguém teve coragem de falar pra mim. E chegou no dia, eu tava com uma camiseta amarela. Inclusive eu lembro que tinha uma gravação, acho que tava com a diretora, inclusive. E dava pra ver eu andando de um lado pro outro com a camiseta amarela por causa disso. Ai, velho. Mas depois daquele dia eu fiquei feliz. Porque quando eu tava voltando pra casa,
Eu acabei voltando muito tarde pra casa, meia-noite basicamente. E eu acabei voltando pra casa, eu voltei andando. Que minha casa era literalmente lá. Nossa, mano, a escola era um lado, a minha casa era no outro. Era num canto na cidade e a minha casa era no outro. Eu fui conversando com uma garota que eu tinha uma queda, né? Que eu tinha uma queda, mas eu não vou falar muito sobre isso. E a gente foi conversando, que ela morava perto da minha casa. E quando a gente chegou, quando ela chegou na virada pra casa dela, eu comecei a ir sozinho. E enquanto eu tava, no segundo ano, principalmente na metade do ano, eu tava passando por uma dificuldade. Eu tinha acabado de ter meio que um ataque de raiva por causa de uma garota, eu não vou negar que foi por causa disso. E, eu tava meio mal, então eu fui pra casa direto e teve tempo pra eu pensar um pouquinho. Quando eu cheguei em casa, eu tomei bronca da minha mãe, porque eu cheguei atrasado e eu meio que, não respondi nenhuma ligação dela porque eu tava ocupado. E eu fui dormir direto. E no outro dia, quando tava todo mundo falando sobre, a dança, etc., como a gente tinha ganhado o segundo lugar, o pessoal simplesmente chegou, uma pessoa em questão chegou e falou: a gente tem que agradecer ao Marcelo também. O Marcelo fez muita coisa pra gente. E eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu recebi aquela mensagem, eu quase chorei. Porque eu fiquei feliz, muito feliz. Eu até demorei um pouquinho pra responder. Aí quando eu respondi, eu falei que, não preciso agradecer nem nada, eu só fiz o meu trabalho, etc. Mas eu realmente, depois daquele dia, as pessoas começaram a me tratar melhor dentro daquela sala. Pelo menos um pouco. E era isso que importava. Aí chegou o terceiro ano. No terceiro ano a gente não teve dança, porque a nossa sala já tava meio... Como minha própria amiga falou, a gente já tava meio que no foda-se nessa situação, então... Aí meio que não aconteceu a dança. Aconteceu a dança com algumas garotas que decidiram dançar funk, porque o tema do festival cultural era países. E isso meio que não foi uma boa ideia, e eu acho que a diretora se arrepende até hoje, porque tinha garotas de 16 anos dançando funk num festival cultural, E... Cara, essa vida, de ter finalmente, sido... Finalmente ter, dançado. E, cara, eu era horrível na dança, mas, apesar de tudo foi muito divertido, as 2 vezes que eu tentei, tá ligado? Sim, eu até hoje não vou dançar, eu provavelmente tenho trauma se alguém chegar bora formar um grupo e dançar, eu provavelmente vou falar um não bem forte, mas... Naquela vez, foi muito divertido e isso foi incrível. E eu vou manter essa memória pra mim do tempo todo. Na verdade, eu tenho um fato engraçado no terceiro ano, é que enquanto a gente tava decidindo qual país ia ser, eu falei, a gente pode escolher Coreia, porque, em 2017, K-pop tava ficando popular e, bem, eu pensei, nossa, as músicas são, tem coreografias legais, a batida é interessante, e eu dei a sugestão de falar, bora escolher Coreia e dançar a música dele. Aí uma garota em questão, ela chega e fala, quem é que vai querer dançar aqueles... Tá, eu vou deixar bem claro pra vocês. Eu vou, o que eu falei, o que eu tinha falado pra ela, essa foi a sugestão que eu dei pra ela. KDA, should we show them how we do it every day? Na, 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 na. Let's get it. Kali that girl, Kali go girl, Kali gon' stop, Kali gon' skirt, Kali got a job, Kali got a word. 뜨거워 언제나 don't get burned. 넘쳐 흘러물 든 a buffet, 죽여주잖아 like a buffet. 누가 감히 on my outfit, 그 문 열지 마 that's a rock day. Can't get on your mark cause I'm greater than. 필요 없는 시험들 다 뿐이미. But all of my numbers are talking bang. 부루마법 메사스 monopoly. 눈종이 돈이나 real money 필요 없대 너네들이 만든 돈들 go get it, go get it, go get it. 더 미션 눈을 못대 못해 그래 너도 get it. E o que ela pensou que eu queria era isso. Mano, eu não consigo ver isso até hoje sem rir, tá ligado? Mano, e pior que ia ser um ótimo, porque ninguém dançou, ninguém pegou Coreia.
Ninguém, literalmente ninguém. E, cara, imagina como ia. Mano, a gente ia ganhar em primeiro lugar, tá ligado? Mano, Meu Deus. Ah, velho. Foi. Aquilo ali foi incrível. Eu vou guardar. Mano, aquilo ali é a minha memória favorita do ensino médio, velho. Na verdade tem outra, mas. Isso é uma história pra outro dia. E. É o fim, yay! Eu espero que tenha gostado. Nosso áudio tem 3 minutos agora que eu fui ver. Meu Deus, vai ser muita música que eu vou ter que botar. Mas muito obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E agora eu vou ter que alimentar meu gato porque ele tá enchendo o saco enquanto eu tô gravando, aí é foda. Até mais!